Olá, gente. Vamos entrar aí para fazer algumas questões que foram colocadas por mim lá no meu Instagram. Elas estão no meu Instagram, na página principal do meu Instagram, e elas são questões que foram abordadas na prova de Polícia Civil para o estado de Minas Gerais. Tá ok? Tô fazendo agora porque trabalhei hoje o dia inteiro e tô assim mega cansada, mas como eu prometi que faria as questões, eu tô aqui pra gente fazer as questões, né? Muito boa noite a todos que estão entrando. A Anne, boa noite. Só os fortes, né? É isso aí, William. Só os fortes. Então vamos lá. Vamos fazer algo que eu sei que o pessoal tá cansado, o pessoal que a mãe vai fazer prova. Um beijo aí pra Lili, um beijo pra Raquel de Goiânia, um beijo pra Duane, é isso? Duane Menezes, um beijo enorme pra você. Isso aí, César. Amanhã, muito boa sorte na prova. O outro teve o voo cancelado, tá indo de táxi. Impossível, cara. Pelo amor de Deus, meu filho. É demais. Já tá em BH, né, Paulo? Então vamos lá, vai dar tudo certo amanhã. Tenham fé que vai dar tudo certo amanhã. Ah, o taxista tá 10 km por hora. Tu tá frito? Misericórdia. Fala com ele pra ele correr. Senão não vai dar tempo, não. Aliás, pra correr não, porque é melhor que você chegue. Demore pra chegar, mas chegue, meu amor. Pelo amor de Nosso Senhor. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer Rafa e Dimas aí em BH. Um beijo enorme para vocês. Essas questões são questões da FUMARC, da última prova para delegado de polícia, da prova de 2011 para delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Então, vamos fazer aí umas questões. Essas questões, repito, elas estão postadas no meu Instagram. Essa questão é a questão de número 6. Tô lendo aqui do meu Instagram, que meu marido emprestou aqui o dele para eu poder ler. As questões estão lá no meu Instagram. Eu vou ler uma por um item por item. Vou mandar, Renato, um abraço aqui pro Porto. O Renatinho tá mandando um abraço para você. Então, vamos lá. Então, queridos, vamos lá, vamos começar aí a fazer. A questão é a questão de número 6. E essa questão, que está aqui numerada como questão de número 6, na verdade, nós vamos ver que essa questão teve um problema. Essa questão teve um problema e o gabarito dessa questão é letra D, mas esse gabarito está errado. E nós vamos verificar por que esse gabarito está errado. Vamos lá. Primeiro nós temos que marcar a opção correta. E a questão diz assim primeiro: para a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias do resultado e da ubiquidade. Bem, com relação à aplicação da lei penal no tempo, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Foi a aplicação da lei penal segundo a teoria do resultado? Não. Com relação à aplicação da lei penal no tempo, foi utilizada a teoria da atividade, da ação. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, não foi adotada a teoria do resultado, foi adotada a teoria da atividade ou da ação. E com relação ao tempo, à aplicação da lei no espaço, foi adotada a teoria da ubiquidade nos termos do artigo 6º do Código Penal. Então, essa questão está errada. Vamos lá. Tá certinho aí a transmissão, gente? Só me coloque a par aí se vê se tá certinho. Já vi que tá. Vamos lá. Agora, letra B. De acordo com o artigo 10 do Código Penal, na contagem do tempo penal, não se computa o dia do começo, mas se computa o fim. Errado. Porque se computa nos prazos penais o dia do começo. É a regra do artigo 10 do Código Penal. Então, essa está errada. Letra C diz assim: pelo princípio da especialidade, pelo princípio da especialidade, o agente que efetua diversos disparos de arma de fogo para o alto, vindo a causar a morte de 2 transeuntes, responde pelos crimes de homicídio consumado em concurso formal impróprio, já que a norma especial afasta a aplicação da norma geral. Então, vou repetir, a questão está dizendo que uma pessoa que efetua disparos para o alto e acaba causando a morte de 2 pessoas, que ela deverá ser responsabilizada por 2 homicídios consumados, certo? Em concurso formal impróprio. É óbvio que não. Como é que ela vai responder por concurso formal impróprio? O concurso formal impróprio é aquele em que, mediante uma só conduta, o agente pratica 2 ou mais crimes, mas ele, na verdade, tem desígnios autônomos com relação a esses 2 ou mais crimes. Como é que a pessoa pode responder por concurso formal impróprio aqui, se ela não queria matar ninguém, ela deu tiro para o alto?
Então, não poderia jamais ser concurso formal impróprio. Isso está completamente errado. O concurso formal impróprio, segundo diz a jurisprudência e também a doutrina majoritária, quando ele exige desígnios autônomos, ele exige que os crimes praticados sejam praticados com dolo. Então, ele teria que ter dolo de praticar os dois crimes. Ele não tinha dolo de praticar os dois crimes. Então, como é que isso pode ser considerado concurso formal impróprio? Está errado. Só que a letra D, que foi dada como certa, também está errada. Por que a letra D está errada? Porque ela diz assim: com a abolição crimes procedida pela Lei 11.106 de 2005 para o crime de rapto, cessaram todos os efeitos penais advindos de eventuais condenações, permanecendo, contudo, os efeitos civis. O problema, queridos, é que o rapto, ele não sofreu abolição crimes. O rapto, ele, na verdade, sofreu com relação... O que era o rapto? O rapto era a privação de liberdade de uma mulher honesta para fins libidinosos. A Lei 11.106 de 2005, que revogou o artigo 219 do Código Penal, ela não deixou de considerar crime a privação da liberdade de uma mulher honesta com finalidades libidinosas. Então, não houve abolição crimes com relação ao rapto. A doutrina é uníssona com relação a isso. O que houve foi uma continuidade normativa típica em que aquela conduta que antes era prevista no artigo 219 passou a constar a partir da Lei 11.106 do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5. Então, não houve abolição crimes coisíssima nenhuma. Só que essa questão parece que foi mantida. Essa questão não foi anulada. E por quê? Olha só, é óbvio que todas as bancas elas fazem de tudo para não anular questões. E o que acontece é que havia dois tipos de rapto. Havia o rapto consensual, no artigo 220, e o rapto violento. Com relação ao rapto violento, não tenhamos dúvida, não houve abolição crimes, porque deixou de estar no 219 do Código Penal, mas passou a estar no 148, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Penal. Então, houve continuidade normativa típica. Só que com relação ao rapto consensual, aí que era um crime contra o pátrio poder, com relação a esse houve abolição crimes. Entenderam? Bem, então eles deram como certa a resposta sendo a letra D de dado. Mas eu repito, com relação ao rapto violento, não houve, em absoluto, não houve abolição crimes. A conduta de privar a liberdade de uma mulher honesta para fins de libidinagem continua sendo conduta criminosa. Repito, hoje prevista no artigo 148, para 1º inciso 5. E pior, nem precisaria ser mulher honesta. Na verdade, a norma, ela foi novatio legis impejus, porque ela piorou a situação com relação ao rapto violento. Antes, era só se fosse mulher e honesta. Hoje pode ser mulher, pode ser homem, pode ser qualquer coisa. Entende? E não tem que ser honesta, pode ser qualquer pessoa. Certo? Até porque essa elementar mulher honesta é uma elementar normativa que depende de valoração. E isso é uma coisa complicadíssima diante das alterações do conceito de mulher honesta ao longo do tempo, de acordo com a sociedade, de acordo com os valores da sociedade, de acordo com, enfim. Certo? Então, essa questão de dizer que rapto teve abolição crimes, rapto violento não teve. Rapto violento não teve abolição crimes. Só existe abolição crimes quando a conduta prevista na norma revogada não encontra adequação a nenhuma outra norma incriminadora existente na legislação. Exemplo, a Lei 6368 de 76 ela foi revogada pela Lei 11.343. Então, o artigo 12 da 6368 de 76 falava do tráfico de drogas. Eu te pergunto, aconteceu, por acaso, abolição crimes porque o artigo 12 da Lei 6368 foi revogado? Em absoluto, porque o tráfico de drogas que estava descrito no artigo 12, hoje está descrito no artigo 33. Então não houve abolição crimes. Vou repetir, não existe abolição crimes quando a conduta prevista na norma revogada continua sendo adequada, continua se subsumindo a outras condutas descritas como criminosas, a outros tipos penais existentes na legislação brasileira. Tá certo? Então, por isso que não houve abolição crimes com relação ao 12 da 6368, que não houve abolição crimes com relação ao rapto violento.
Tá bom? O cara que faz disparo para o alto, alguém tá perguntando aí, ele não tem dolo de matar. Se ele tivesse dolo de matar, ele não faria disparo para o alto. Então, na verdade, exatamente, isso também serve para o atentado violento ao pudor. Não houve abolício de crimes. Não é? Com relação ao atentado violento ao pudor. O que houve é que hoje não se chama mais de atentado violento ao pudor. Hoje é um crime de estupro e está descrito lá no artigo 213 do Código Penal. Ok? Então, vamos lá. Então, com relação aqui, voltando, a questão dos disparos para o alto. Os disparos para o alto caracterizam a rigor, não podem caracterizar homicídio doloso jamais. Quem quer matar não dá disparo para o alto. Tá certo, meu amor? Muito bem. E eu também acho que falar de dolo eventual é forçação de barra. Muita forçação de barra falar em dolo eventual. A gente tem que parar de vulgarizar, sabe, a figura do dolo eventual. Porque senão, se a gente continuar vulgarizando a figura do dolo eventual como a gente vulgariza, não existirá mais culpa. Tá certo? Não, não há. Porque o dolo eventual, você teria que ter algum elemento na questão que dissesse que a pessoa pouco se importou com o que aconteceria com relação àqueles disparos, entendeu? Tá? Mas, de qualquer forma, a resposta que foi dada pelo gabarito foi a letra D. E a letra D está errada. Tá certo, queridos? E agora, uma coisa importante. Uma coisa importante. Que pode amanhã cair na sua prova. Deixa eu te falar um lance. Cada caso é um caso. Tá falando assim, o caso de São Paulo, papapá. Cada caso é um caso. Você não pode generalizar. Se aquele caso foi reconhecido dolo eventual, é porque havia alguma coisa no caso concreto que indicava que a pessoa pouco se importou com eventuais resultados que fosse causar. Entende? Que a pessoa consentiu na produção de um resultado mais lesivo. Você não pode, porque naquele caso resolveram que era dolo eventual, você achar que todo disparo para o alto é dolo eventual. Ah, isso aí tá errado. Tá certo? Você tem que entender o que é o dolo eventual. A questão não tem nenhum detalhe que permita dizer que a pessoa pouco se importasse em provocar a morte de alguém. Tá certo? Meu amor, eu só não faço revisão de processo por uma razão. Eu não dou aula de processo há muitos anos. Sabe? Há muitos anos que eu não dou aula de processo. Eu sei processo? Sei, né? Tem que saber. Agora, por conta da minha profissão e tudo. Só que eu acho que dar aula de uma matéria, para que você dê aula de uma matéria, é preciso que você domine a matéria. E processo é algo que eu não dou aula sobre processo penal há mais de 15 anos. Então, eu sou muito preocupada com isso. Entendeu, meu coração? Vamos lá. Então, continuando aqui, a questão agora de número 7. Ah, não, peraí, mas eu queria falar um lance que eu esqueci de falar. Peraí, escuta. Queridos, se cair na prova de vocês, o que significa desígnio autônomo? De acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, desígnio autônomo é sinônimo de dolo, mesmo que se trate de dolo eventual. Escutou? Se cair na prova a questão do concurso formal imperfeito, se a pessoa tiver dolo eventual, ainda assim, isso pode ser considerado desígnios autônomos. Porque, para a jurisprudência amplamente majoritária, desígnios autônomos sinônimo de dolo, ainda que se trate de dolo eventual. É o que diz, por exemplo, a jurisprudência do STJ. Ok? Então, anotem isso que é importante. Só que naquele caso concreto que está aqui, nada existe dizendo que houve dolo eventual, não existe nenhum detalhe na questão que nos permita concluir que houve dolo eventual, certo? Vamos lá, vamos para a outra questão. A outra questão, ela falava sobre crimes, para marcarmos o que é incorreto. Também repito, tá lá no meu Instagram. Joia, meu amor? Então, vamos lá. Fica salva, eu não tiro nada, Thaís. Thaís, querida, eu não tiro nada daqui do Periscope. Todas as minhas lives do Periscope ficam salvas. Se por acaso uma ou outra não tiver salva, foi por alguma questão do aplicativo, porque eu nunca as tiro. Já aconteceu de eu, sem querer, na hora de finalizar, apagar. Mas eu nunca faço isso de uma forma pensada e querendo tirar. Essa é a razão pela qual eu não faço live no Instagram. Por que eu não faço live no Instagram? Porque as lives do Instagram só ficam por 24 horas. E aqui no Periscope eu posso deixar as minhas lives. Tem mais de 500 lives aqui no Periscope. Tá certo? Muito bem. Agora, continuando. A questão de número 7 que eu coloquei aqui. Nós vamos marcar a incorreta.
E o que a questão dizia? Olha só, dizia assim, nos crimes contra a ordem, vamos marcar incorreta, hein? A letra A diz assim, olha, tá lá no meu Instagram, para quem não tá com a questão aí. Nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia caracteriza a causa extintiva da punibilidade. Isso está certo. Pela lei penal, pela legislação extravagante, notadamente nos termos da Lei 9.430 e 9249, o pagamento do tributo para gerar extinção da punibilidade, ele há de ser feito antes do recebimento da denúncia. Tá certo? Eu só quero salientar para vocês que existe no Supremo Tribunal Federal orientação de que ele pode ser feito a qualquer tempo e ele gera a extinção da punibilidade. Mas pela lei tem que ser antes do recebimento da denúncia. Travou, gente? Travou aí? Ih, travou. Travou. Hein? Travou ou voltou? Voltou? Então vamos embora. Vamos ver se vai voltar direitinho aí. Então, essa está certa. Tá certo? Vamos lá, para a próxima. Oh, meu Deus. Motorista de táxi que se distrai. Motorista de táxi que se distrai conversando com o passageiro e atropela o pedestre, causando-lhe lesões corporais, é induzido pelo acompanhante, quer dizer, pelo outro, a... Cadê? Peraí. É induzido pelo acompanhante a deixar de prestar socorro à vítima. Ele responde pelo crime de lesão corporal culposa, funcionando a omissão de socorro e a circunstância de estar numa profissão como causa especial de aumento de pena, conforme a Lei 9.503 de 97, respondendo o passageiro pelo crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. O passageiro não pode responder, quer dizer, o crime do passageiro é o crime do artigo 135. Pelo 304, ele não pode responder, porque pelo 304 do Código de Trânsito, só pode ser responsabilizado aquele que, preste atenção, que envolvido no acidente, não culpado pelo acidente, deixou de prestar socorro. E ele tem que ser condutor, o autor do crime do artigo 304 do Código de Trânsito. Tem que ser o condutor de um veículo envolvido e não culpado pelo acidente. Esse cara aqui não era condutor de veículo nenhum envolvido no acidente. Esse cara era o passageiro do táxi. Ele poderia ter salvo e não salvou. Ele responde pelo crime do artigo 135. E o motorista, que foi quem causou o acidente, porque se distraiu conversando com ele, responde pelo crime de homicídio. A pessoa não morreu? Homicídio culposo. Cadê? A pessoa morreu ou não morreu? Não, só foi lesionada, não é isso? Responde pela lesão corporal culposa, com a pena aumentada, porque não prestou socorro à vítima e porque estava no exercício da atividade profissional, certo? Então, conduzindo passageiros no exercício da atividade profissional. Então, caracteriza aqui a causa de aumento de pena, tá certo? Outra coisa, letra C. A lei de tortura prevê exceção ao princípio da territorialidade. Cadê? Cadê? Meu Deus do céu, onde que eu estou? Porque tá fugindo aqui para mim. Vamos lá? A lei de tortura prevê exceção ao princípio da territorialidade, determinando a aplicação da lei brasileira a crimes ocorridos fora do território brasileiro, sempre que a vítima for brasileira. Verdade. Artigo 2º da lei de tortura. Vítima brasileira foi vítima de crime de tortura fora do território nacional, é possível que se aplique a legislação brasileira. Lá foi lesão corporal, eu vi. Lesão corporal com a pena aumentada, porque a pessoa estava no exercício da atividade profissional conduzindo transporte passageiro e porque também não prestou socorro à vítima, ok? Vamos lá. Então, próxima questão aí. Vamos ver. Qual é que estava errada? Estava errada a letra D. Por que a letra D está errada? Porque a letra D fala assim, ó. A letra D diz que, para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a associação eventual constitui causa de aumento de pena, sendo a associação para o tráfico, a do artigo 35, delito autônomo que demanda a comprovação da estabilidade e permanência da sociedade, do vínculo associativo. Queridos, isso está errado por uma razão.
Na nossa nova lei quer dizer, nova, que não é tão nova assim, já tem 12 anos praticamente, na nossa lei atual sobre entorpecentes, né? Na nossa lei atual sobre drogas, na nossa lei antidrogas, a lei 11.343, ao contrário do que acontecia na 6368, nós não temos uma causa de aumento de pena pela associação eventual. Nós hoje só temos o crime do artigo 35, que demanda no crime de associação para o tráfico uma associação estável e permanente entre as pessoas envolvidas. Mas nós não temos a causa de aumento de pena da associação eventual. Isso é uma bela questão para cair em prova. Outra questão que eu quero que você veja, que eu poderia extrair dessa questão aqui. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o motorista de um caminhão, tá? Caminhoneiro, motorista de caminhão, tá trazendo uma carga, atropela e mata alguém e não prestou socorro. Homicídio culposo na direção de veículo automotor? Ok. Mas para ele eu posso aplicar a causa de aumento de pena porque não prestou socorro? Ok. Mas para ele eu posso aplicar a causa de aumento de pena porque ele estava no exercício da atividade profissional? Responda para mim se a resposta é positiva ou negativa. Pode ser aplicado para ele a causa de aumento pelo fato de estar no exercício da atividade profissional? Sim ou não? Respondam aqui rapidinho para mim. Rapidinho, gente. Vambora, vamos dar. Travou? Travou isso aí ou não? Pode me dizer que eu tô segurando com isso aqui. Hein? Pode ou não pode responder? Ele era motorista de caminhão, ele atropelou e matou uma pessoa, não prestou socorro. Ele pode ou não pode responder com a causa de aumento de pena de estar no exercício da atividade profissional? Sim, é. Hein? Vambora, gente. Eu quero pelo menos mais 2 respostas. Pode ou não pode? Uma mãozinha para cima, uma mãozinha para baixo. Pode ou não pode? Diga para mim se pode ou se não pode. Pelo menos mais uma resposta aí. Vocês estão muito preguiçosos hoje. Vamos lá. Ô, queridos, não pode. Não pode. Sabe por que não pode? Dê uma olhada, abram aí, abra o livro agora, abra o código agora. Artigo 302, parágrafo 1º, inciso 4º. Esse 302, parágrafo 1º, inciso 4º, ele fala da pessoa que esteja no exercício da sua atividade ou profissão, conduzindo veículo de transporte de passageiro. Entendeu ou não? Então, o motorista, o que está lá levando carga, ele não está na sua atividade ou profissão conduzindo veículo de transporte de passageiro. Ele tem a profissão de motorista, mas ele não tem a profissão de motorista de veículo de transporte de passageiros. Entenderam ou não entenderam? Então, para ele não tem essa causa de aumento de pena. Sacaram ou não sacaram? Para o taxista tem. Para o cara do ônibus tem. Mas para ele não tem. Porque ele é motorista, mas não é motorista de veículo de transporte de passageiros. Tá certo? Então, não pode incidir a causa de aumento. Eu acho que essa transmissão tá passando com uma certa diferença de tempo, né? Porque as respostas estão vindo muito depois. Tá com diferença de tempo? Fala aí pra mim, tá com diferença de tempo, sim ou não? Isso, só para transporte de passageiro. Eu tô achando que tá com atraso, tá com delay aí na hora de passar essa transmissão. Vocês não estão interagindo ao mesmo tempo, não. Tá certo? Então não tá com atraso, ô Patrícia? Já vi que tá com atraso. Então vamos lá, vamos continuar. Então essa foi a questão de número 7, né? Vamos fazer agora a questão de número 8. Repito, também está lá no meu Instagram. A questão agora de número 8. A questão de número 8, ela vai falar sobre crimes patrimoniais. E manda que nós marquemos a resposta assertiva incorreta. Vamos então marcar. Não será gravada não, hein? Não será gravada não, Paulo. Por favor, porque vai ser agravada pela omissão de socorro, mas não poderá ser agravada pelo fato dele ser motorista. Porque o motorista que tem a sua pena agravada no crime de trânsito é aquele que está na sua atividade conduzindo transporte de passageiro. Tá certo? O veículo de transporte de passageiros. Certo? Muito bem. E tá com delay do caramba. Com delay do caramba, que eu já vi que tá isso aqui. Vamos lá. Agora vamos fazer a próxima e vamos marcar a incorreta. Segundo o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o crime de estelionato, quando na modalidade de fraude no pagamento por meio de cheque, consuma-se no momento e no local em que o banco sacado recusa o seu pagamento. Sim,
Tanto é que nós temos a súmula 521 do Supremo Tribunal Federal. Então, diz que a competência será no lugar onde se deu um cheque sem fundos, você pagou um cheque sem fundos, você praticou um estelionato com a emissão dolosa de um cheque sem provisão de fundos. Competente será o local onde se deu a recusa de pagamento pelo sacado. Por quê? Porque se considera que foi lá que o crime se consumou, tá certo? Então, a letra A está correta. Letra B. O agente que rouba o veículo da vítima e, sem motivação nenhuma, a coloca no seu porta-malas, abandonando-a em estrada de município vizinho, responde pelos crimes de roubo e sequestro em concurso material. Perfeito, certo? A privação da liberdade da vítima, ela deixa de ser um crime autônomo para ser causa de aumento de pena do crime de roubo, quando ela é meio para a prática do crime de roubo. E ela aqui não foi meio para a prática do crime de roubo, porque mesmo depois do roubo já estar consumado, o agente, sem nenhuma razão, a mantém ainda privada da sua liberdade no interior da mala do carro. Então, essa privação de liberdade, ela não foi usada como meio para o roubo. Se ela não foi usada como meio para o roubo, é perfeitamente possível que nós tenhamos os dois crimes, ok? Então, está certo. Vamos lá. Letra C. O agente que invade um estabelecimento comercial anunciando assalto e acaba por matar o proprietário e um cliente, fugindo em seguida com o dinheiro do caixa e a carteira do cliente, responde por um só crime de latrocínio, crime complexo, em que a pluralidade de vítimas serve apenas para a fixação da pena. Errado! Explico por quê. O latrocínio, isso é uma questão excelente para cair em qualquer prova e pode perfeitamente cair na prova amanhã. Escute, o latrocínio é um crime de roubo. Roubo qualificado pela morte. Essa morte pode ser dolosa ou culposa. Só que o número de latrocínios, de fato, não é medido pelo número de vítimas mortas. O número de latrocínios, como o latrocínio é um crime patrimonial, ele se mede pelo número de patrimônios atacados. Só que na questão foram atacados 2 patrimônios e foram mortas 2 pessoas. Eles roubaram o dinheiro do estabelecimento e mataram o dono do estabelecimento, roubaram a carteira do cliente e mataram o cliente. Então, houve 2 crimes de roubo e esses 2 crimes de roubo estão qualificados pela morte. De sorte que nós temos aqui 2 latrocínios. Nós não temos um crime só. Lembrar, o número de crimes patrimoniais é medido pelo número de patrimônios atacados. Se eles chegassem lá e roubassem o estabelecimento e na hora de saírem, né, matassem, né, para roubar, matassem o cliente e o dono do estabelecimento, haveria um único crime de latrocínio, porque teria havido uma única violação ao patrimônio. Certo? Então, o cara entrou no banco para roubar o dinheiro do banco, mata 3, 4 seguranças do banco para roubar o dinheiro do banco e levou o dinheiro do banco a um único latrocínio. O número de vítimas não vai medir o número de latrocínios. O número de vítimas mortas vai ser considerado na hora da fixação da pena. Mas não é isso que aconteceu nessa questão. Nessa questão, foram mortos o proprietário do estabelecimento prisional e o cliente da carteira, que também foi levada. Então, houve 2 latrocínios. Está errada essa questão, tá certo? E depois diz assim que o agente que depois de furtar em concurso de pessoas, joia em shopping center, que ele que adquire a quota parte dos demais meliantes, não responde por receptação, tratando-se de pós-facto impunível. Tá certo. Isso não é receptação. Então, o cara foi lá e roubou. Eu fui lá e roubei com você. Aí seria meu e teu. Só que eu vou e adquiro a tua parte. Isso não caracteriza a receptação. Tá certo? É pós-factum impunível. Vamos lá. E vamos então para a nossa última questão de hoje. A galera que tá aí, eu sei que tá aí no sacrifício já, cansado já. Mas vamos fazer a questão de número 9. Repito, também está lá no meu Instagram. Joia? A questão de número 9 diz assim, eu tô morta também, mas como eu prometi que eu ia fazer essas outras questões, eu falei assim, eu tenho que fazer e não adianta, vou ter que fazer mesmo morta. Tanto é que eu não tô nem fazendo no meu escritório, porque eu nem consegui
me preparar para ir para o escritório, porque eu estou muito cansada e falei, vou fazer daqui mesmo onde estou. Mas vamos lá. Então, olha aqui. A questão é agora a seguinte. Vamos marcar a correta. Questão de número 9, postada aqui na minha página do Instagram. É assim. É possível a participação de particular no delito de corrupção passiva, já que as circunstâncias de caráter pessoal elementares do crime se comunicam. Olha só, o crime de peculato é o crime funcional. O crime de peculato é um crime em que o sujeito ativo é sempre um funcionário público. Não existe crime de peculato se não houver um funcionário público. Certo? O funcionário público é o autor do peculato. Só que ser funcionário público é subjetivo. Se você, e é elementar, porque se eu tiro o funcionário público, desaparece o crime de peculato. Se eu tiro a qualidade do autor de funcionário público, desaparece o crime de peculato. Isso significa que o peculato é um crime próprio que demanda uma qualidade especial do sujeito ativo, e ser funcionário público é elementar. A elementar, ela se comunica a todos os outros, mesmo que os outros não sejam funcionários públicos. Então, por exemplo, se eu pratico o roubo, se eu pratico o peculato junto com uma pessoa que não é funcionária pública, eu sou, ela não é, ela vai responder por peculato tanto quanto eu. Isso porque é elementar, e elementares sempre se comunicam. Por falar nisso, existe uma live aqui no meu Periscope, que está gravada aqui no Periscope, que ensina a distinguir elementares de causas de aumento, de qualificadoras. E eu sugiro que vocês assistam essa live, porque não existe nenhuma matéria, nenhum livro que explique isso, assim, abra um capítulo para falar sobre isso. Tá certo? E travou, já era. Então, tenta sair e voltar. Já vi que travou, bacana. Mas vai voltar, vai voltar. Vamos lá, eu acho que voltou. Vamos lá. Então, se comunica. Um não funcionário público pode perfeitamente ser responsabilizado por peculato, desde que ele pratique o crime com o funcionário, sabendo que aquele cara é funcionário público, ok? Óbvio, ele tem que saber que aquele cara é funcionário público. Outra. O homicídio praticado com dolo eventual... O homicídio praticado com dolo eventual afasta a incidência das circunstâncias qualificadoras, uma vez que o agente, vamos lá, nós temos que marcar a correta. Nós vimos já a correta. A correta é a letra A, que diz que é possível a participação de um particular no crime de corrupção passiva, já que as circunstâncias de caráter pessoal elementares ao crime se comunicam. Letra B está errada, que ela diz que o homicídio praticado com dolo eventual é incompatível com a qualificadora, porque o agente não quer. Só que existe jurisprudência dizendo que não há incompatibilidade, certo? A letra C, quer dizer, não há incompatibilidade do dolo eventual com qualificadora, embora isso seja controvertido. Vamos lá. Na letra C, fala que para a configuração do crime de maus tratos é necessário submeter a vítima a intenso sofrimento físico ou psíquico, expondo-a a perigo de vida ou de saúde. Não, isso não é exigido pelo tipo penal, esse intenso sofrimento expondo a perigo de vida ou de saúde, certo? Então, está errada. Na letra D, fala que se caracteriza o crime de injúria, ainda que a imputação ofensiva à honra subjetiva da vítima seja verdadeira. Tudo bem. Se chega uma pessoa ridícula, idiota, ainda que a pessoa seja uma pessoa idiota, você não tem o direito de chamá-la de idiota. Isso caracteriza o crime de injúria. Mas por que então está errado? Porque a questão diz que cabe exceção da verdade. E não cabe exceção da verdade na injúria. Certo? A exceção da verdade cabe na calúnia. E a regra é que possa ser feita na calúnia, excepcionalmente não poderá ser feita. Na difamação, a regra é de que não pode haver, mas excepcionalmente haverá. Mas na injúria não há exceção da verdade. E a questão está dizendo que existirá exceção da verdade. Ok, gente? Então era esse o recadinho de hoje na realização dessas questões. Eu espero que vocês tenham aproveitado a live para alguma coisa, que vocês tenham visto alguma coisa aqui. E eu quero dizer para vocês que vão fazer a prova amanhã, que Deus ilumine, abençoe e guarde vocês, que vocês façam uma ótima prova, que vocês tenham uma boa prova, que vocês aproveitem bastante, que vocês, como eu digo, brincando, que vocês brinquem com a prova, porque o que tiver que ser será.
você já fez a parte que você tinha que fazer. Nada do que você fizer hoje e amanhã vai modificar isso. O que pode acontecer é que, se aquilo ali for seu, vai acontecer de você, por exemplo, pode acontecer de, poxa, acabei de assistir uma live e, poxa, e caiu essa questão que eu não estava nem pensando. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer até de você sonhar essa noite com a questão. Pode acontecer amanhã, da hora da prova, uma pessoa falar a questão para você antes da prova começar. Então, o que tiver que acontecer amanhã vai acontecer. Não adianta mais se desesperar. Por isso que eu digo para você ter tranquilidade, ter paciência, ter calma e continue perseverante e brinque com a prova. Faça a prova com alegria. Faça a prova como se você estivesse tomando café da manhã. Você vai ver que quando a gente faz as coisas assim, as coisas se tornam muito menos penosas, as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, queridos, muito boa noite. Que nosso Senhor abençoe, ilumine, guarde, proteja sempre todos vocês, tá? Uma boa noite para vocês e até um próximo Periscope. Boa noite. Amanhã, quem fizer a prova, queria fazer um pedido. Quem fizesse a prova amanhã, que passasse a prova para mim. Porque eu gosto de fazer a prova antes de sair o gabarito. Tá bom, queridos? Gosto de analisar antes de sair o gabarito. Então, se vocês puderem mandar para mim, se alguém aqui puder mandar para mim, eu agradeço. Pode mandar através do meu direct. Tá ok? Tá bom? Eu mando uma para você, Raquel. Eu mando uma para você, tá? Depois você me manda pelo teu coisa aí o direct que eu mando uma para você. Uma beijoca, meu amor. Que nosso Senhor abençoe você. Como é que é? Sorte para todos. Coutinho do Vasco vai fazer 2 amanhã depois da prova. Vai fazer na glória do Senhor? Vai fazer, filho. Vai fazer mesmo. Tá bom? Vocês têm prova de manhã, né? Então, queridos, que Deus abençoe vocês. Vocês que são anjos e bálsamo em minha vida. Beijinho. Tchau, gente.